Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, eu gostaria de tratar de um tema que eu creio ser muito pertinente para o momento da história que estamos vivendo. Afinal de contas, já se completaram 9 meses de pandemia, e isso significa 9 meses de isolamento social, horizontal, e infelizmente isso se reflete não apenas no núcleo familiar externo, mas principalmente no núcleo familiar interno, ou na família nuclear. A quantidade de separações, de divórcios, a quantidade de feminicídio, a quantidade de disputa entre pais e filhos, filhos e pais, cresceu-se vertiginosamente. E a pergunta que eu faço, e esse é o tema que vamos trabalhar hoje, é: arrepender-se e viver? Ou não se arrepender e morrer? Qual é a tua escolha? Precisamos ter sabedoria e sensatez nessa nossa escolha. Por quê? Porque há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Preste atenção. O arrependimento produz vida. O remorso desemboca na morte. Através do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus, e pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. Enquanto o arrependimento conduz o homem ao céu, o remorso o leva para o inferno. Olhando aqui para um exemplo bíblico, nós vemos que não houve diferença alguma entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas. Mas houve uma grande diferença nas resoluções desse conflito. Vamos ver. Pedro negou a Jesus. Judas o traiu. É o mesmo pecado. Não há diferença alguma na atitude, no procedimento. Mas houve uma grande diferença na maneira como eles lidaram com o seu erro, com o seu pecado. Pedro arrependeu-se, Judas encheu-se de remorso. Pedro vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno. E é isso que nós estamos vendo nos nossos dias. Pessoas cheias de amargura, pessoas cheias de veneno, engolindo o veneno, ao invés de liberarem o perdão e se arrependerem. Há um texto sagrado que nos leva a pensar a respeito disso. Mateus capítulo 5, verso de número 4, eu creio que é uma grande incógnita para a realidade que a sociedade vive. É uma grande quebra de paradigma, porque nesse texto, nosso Senhor Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uau! Isso é totalmente fora do que se vê normalmente pregado e ensinado pela sociedade de uma forma em geral. Amai aos vossos inimigos e orai. Ou seja, rezai, intercedei pelos que vos perseguem. Não é fácil, não é mesmo? Mas eu gostaria de trazer então uma ilustração fantástica que eu encontrei, por nome A Mãe do Meu Amor, que vai nos ensinar na prática esses processos interrelacionais. Vamos a ela então. Conta-se que lá na China, uma menina chamada Lili se casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender com a sogra. Houve uma crise, formas diferentes de pensar e de expor o pensamento. As personalidades delas eram muito diferentes e Lili foi se irritando com os hábitos da sogra, que frequentemente a criticava. Meses se passaram e Lili e sua sogra cada vez mais discutiam e brigavam. E de acordo com a tradição chinesa antiga,
tradição chinesa, a nora tinha que se curvar à sogra e obedecê-la em tudo. Mas Lili, já não suportando mais conviver com a sogra, decidiu então tomar uma atitude assim terrível. Decidiu matá-la. E para tanto, foi visitar um amigo de seu papai. Depois de ouvi-la, aquele amigo pegou um pacote de ervas e lhe disse: você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenando a sua sogra. A cada 2 dias, ponha um pouco destas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir com ela de uma forma muito amigável, muito amável. Não discuta. Eu a ajudarei a resolver o seu problema, mas você tem que me escutar e seguir todas as minhas instruções. Sim, senhor Huang, eu farei tudo o que o senhor me pedir. Lili saiu dali daquela visita ali para aquele homem, muito contente, agradeceu ao senhor Huang e voltou apressada à sua casa, não vendo a hora de poder colocar em prática ali, começar o projeto de assassinar a sua própria sogra. Semanas se passaram e a cada 2 dias Lili servia a comida especialmente tratada à sua sogra. Ela sempre lembrava do que o senhor Huang tinha recomendado sobre evitar suspeitas e assim começou a controlar o seu próprio temperamento. Obedeceu à sogra e a tratou como se fosse a sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira estava com outro clima. Lili havia controlado o seu temperamento e quase nunca se aborrecia com nada. E nesses 6 meses não tinha havido nenhuma nova discussão com a sogra, que agora parecia uma pessoa muito amável e fácil de se lidar. E as atitudes da sogra também mudaram, e ambas passaram a se tratar como mãe e filha de verdade. Então um dia, Lili foi novamente procurar o senhor Huang para pedir-lhe ajuda e disse-lhe: senhor Huang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou numa mulher agradável e eu a amo como se fosse a minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. O senhor Huang sorriu e acenou com a cabeça. Lili, não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente, no seu coração e nas suas atitudes, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela. Na China, existe uma regra dourada que diz: a pessoa que ama os outros também será amada. E na grande parte das vezes, nós recebemos das outras pessoas o que damos a elas, não é verdade? Por isso, tenha cuidado. Lembre-se, o plantio é opcional. Você escolhe o que você vai plantar e o que você quer plantar. Não é mesmo? Você escolhe que tipo de semente você vai plantar. Semente da bondade, da pureza, da verdade, da amizade ou da injustiça, da impureza, da falta de amizade, enfim, você que escolhe qual semente você quer plantar. Portanto, lembre-se, o plantio é opcional. Agora, a colheita é obrigatória. O texto sagrado diz: e
tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Por isso, veja lá o que você está plantando. Arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Que você viva com sabedoria e que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.